Hora de voltar aqui para o Brasil. A Comissão Especial de Conciliação, designada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, começou a debater o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E a Janaína Camelo tem mais informações. O STF realizou nesta segunda-feira a primeira reunião do processo de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Estavam presentes representantes do governo federal, dos estados e municípios, de entidades do meio ambiente dos povos indígenas e do Congresso Nacional, como líderes do Senado e da Câmara e membros da bancada ruralista. A ideia é que os trabalhos sejam concluídos somente em dezembro. O encontro foi mediado pelo ministro Gilmar Mendes, relator de 5 ações no Supremo que questionam a constitucionalidade da tese. Este tribunal jamais admitirá solução que não contemple a observância da Constituição Federal. Contudo, esta Corte sabe que não há apenas um caminho para a implementação desse projeto. O que não se pode é insistir no caminho que não tem sido exitoso, tanto para os povos originários quanto para os demais brasileiros. É importante que se estabeleça uma premissa séria no início dos trabalhos desta comissão. O caminho escolhido pelo Estado brasileiro para a questão indígena é, infelizmente, o da omissão vexatória. Esta Corte já comprovou, sobretudo nos últimos anos, que não hesita na proteção dos direitos fundamentais. Portanto, não se preocupem aqueles que equivocadamente enxergam no diálogo o enfraquecimento dos direitos fundamentais. A senadora Tereza Cristina, do PP e ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro, pediu que os participantes dialoguem sem preconceitos e que espera que o processo seja concluído antes do dia 18 de dezembro, para evitar maiores prejuízos e conflitos de terra. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT, garantiu que a base governista estará disposta no processo de conciliação, com, segundo ele, o espírito de não eternizar conflitos e nem eternizar problemas. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao mencionar o conflito sobre o marco temporal entre os 3 poderes, afirmou que, caso não haja entendimento, o STF irá retomar a votação do caso. Existe aqui uma clara divergência entre o judiciário e o executivo de um lado e o legislativo de outro lado. E embora caiba ao Supremo a interpretação final sobre o sentido e o alcance da Constituição e das leis, considero institucionalmente desejável encontrar uma solução que consiga harmonizar, se for possível, as diferentes visões acerca dessa matéria. A segunda razão pela qual me pareceu importante esse esforço de conciliação é que conciliação, sempre que possível, é melhor do que conflito. Ao final da reunião, o coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas, Kleber Caripuna, criticou o Supremo de não suspender a lei do marco temporal. Disse que ao longo das mais de 5 horas de reunião, avaliou o debate como político e não jurídico e ameaçou não continuar na conciliação. Para a gente é muito delicado, né, estar trazendo um debate sobre os direitos indígenas em um processo que a gente entende que já é inconstitucional, conforme declarado pelo próprio Supremo no ano passado, em relação ao marco temporal. Só iremos dar continuidade, né, se o movimento indígena definir que é para estarmos, né, dando continuidade a esse processo de diálogo e que não iremos em momento algum, né, negociar nenhum direito, né, dos povos indígenas, seja os direitos, né, dos nossos territórios, né, seja os direitos dos povos indígenas, né, a demarcação dos seus territórios. O Supremo afirma que a sua atuação como mediador da conciliação é garantir o limite da Constituição nas sugestões apresentadas. A ideia é que, ao fim dos trabalhos, essa proposta de solução para o marco temporal, para os conflitos de terra, seja levada para análise dos 11 ministros do Supremo, em julgamento no plenário. Se aprovada, a proposta será encaminhada para o Congresso Nacional. O processo de conciliação foi determinado em abril deste ano pelo ministro Gilmar Mendes. Ele também suspendeu todos os processos que discutem, no âmbito do Poder Judiciário, a constitucionalidade do marco temporal. Na ocasião, o ministro disse que a lei aprovada pelo Congresso pode contrariar as teses fixadas pelo Supremo em julgamento que declarou o marco temporal inconstitucional.
Constitucional e que optou por submeter a condução do litígio aos meios consensuais por compreender que qualquer resposta por métodos tradicionais não porá fim à disputa político-jurídica. A tese do marco temporal restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já ocupadas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O Congresso aprovou o projeto de lei estabelecendo o marco mesmo após o Supremo considerar a tese inconstitucional. O presidente Lula chegou a vetar o PL, mas o veto foi derrubado pela maioria dos parlamentares. Vamos ouvir então Zé Maria Trindade. A gente acompanhou na reportagem, né, Zé, que para essas lideranças indígenas que participaram dessa primeira audiência de conciliação, é só pelo fato de Gilmar Mendes abrir espaço para uma conciliação, para uma tentativa de se avançar em um consenso, já há motivos para crítica. Porque, segundo essas lideranças, é inconstitucional esse marco temporal. E o próprio STF já teve um entendimento contrário a essa tese recentemente, diferentemente do entendimento que teve o Congresso Nacional. Agora, a gente está falando de interesses diametralmente opostos, né? O do agro e o dos indígenas em relação a essa demarcação de terras indígenas. Isso. Vai ser possível avançar para um consenso, na sua opinião? Pois é, em 1500 chegaram aqui as caravelas comandadas por Cabral. 2 anos antes, as caravelas Santa Maria, Pinta e Nina, comandadas por Vasco da Gama, aportaram aqui na região, na América do Sul. E o que acontece? 500 anos depois, 500 anos depois, nós estamos aqui discutindo exatamente onde está a regularização da terra. Eles chegaram ali na região de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha, Belmonte, né? Ali a chamada Costa do Descobrimento. Não houve descobrimento. O Brasil já existia. Aqui estavam os brasileiros, os índios, os verdadeiros donos da terra. Mas já passou muito tempo. Hoje todos nós somos povos originários. Eu sou povo originário, porque meu pai é brasileiro, neto de brasileiro, a minha mãe é brasileira, neta de brasileiro, portanto, eu sou povo originário. Não há o que se falar sobre esse debate agora. Já houve a miscigenação. É só ler os livros, por exemplo, do próprio Daci, que fala sobre a formação do povo brasileiro, a gente vê que todos nós somos brasileiros. E esse debate provoca uma insegurança jurídica muito grande. Veja bem que debate insólito. A Constituição de 1988 define ali o ponto de partida, é muito claro. Não dá para discutir que a Constituição diz que o ponto é 1988. É o debate de talvez, renascimento dessa discussão sobre a posse da terra. O índio não tinha documento, não tinha posse da terra, porque tem outra mentalidade. Mas todos nós somos povos originários, que é preciso acabar com esta insegurança jurídica que atrapalha não só o agro, mas todos nós empreendedores que vivemos por aqui.